Olá, a paz do Senhor, que bom, estamos aqui mais uma vez, sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, por poder compartilhar com os irmãos, confesso que aprendo juntamente com você, todas as semanas nós aprendemos juntos e Deus tem falado conosco, o Espírito Santo tem falado conosco por intermédio deste trimestre tão maravilhoso. E está trazendo uma bagagem de aprendizado para nós que há muito tempo não víamos. Estamos atualizados acerca de todas as coisas que estão acontecendo nestes últimos dias. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui, né? Uma grande satisfação ter todos vocês aqui semanalmente. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que goste do conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, comente aqui no meu canal para que ele continue crescendo e o YouTube, então, sugira meu vídeo para outras pessoas, outros professores que também precisam ser ajudados. Eu sou professora e sei muito bem que precisamos de subsídios para as nossas EBDs. E hoje, na lição de número 6, nós vamos falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. O texto que foi tomado por base está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Primeiro, o que é ideologia? Nós sabemos que é o mundo das ideias. Ideologia, ela é a ciência das ideias, um conjunto de teorias e doutrinas orientadas para promover ações sociais e políticas. Etimologicamente significa o estudo de algum protótipo ideal. O que eles idealizam que seja o ideal para as pessoas inseridas em uma sociedade? Um dos principais e primeiros ideólogos foi Karl Marx. O desejo desses pensadores, é eliminar aqueles que atrapalhem a formação de uma sociedade perfeita. Então, a visão que eles têm de perfeição é que cada um possa ser o que quiser ser e fazer aquilo que te satisfaça, né? Então, Napoleão chamou essas pessoas, né, esses idealistas ou ideólogos, no sentido de deformadores da realidade. O que na verdade eles querem é deformar a realidade, a verdade, em prol de um desejo, de uma liberdade. Eles acreditam que isso seja a perfeição. Quando eu posso fazer tudo o que eu quero, e se eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu elimino as coisas que estão impedindo que possamos fazer tudo o que queremos. A origem do termo, na verdade, ideologia, ela ocorreu com Desduit de Tracy, né, um conde francês. Tudo que Deus criou foi bom. A única coisa que não foi boa na visão divina era a solidão de Adão. Então Deus deu a ele uma adjutora, uma auxiliar que o ajudasse a administrar o Éden. Abre aspas. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, ou fechou a carne em seu lugar. Eu já ouvi alguns intérpretes dizerem que a anestesia geral, ela teve seus estudos baseados aqui neste contexto. E que da mesma forma também as cirurgias, né, foram idealizadas aqui na formação da mulher. E da costela, Deus formou uma mulher. Isto mesmo, uma mulher. Se o caso fosse apenas a solidão, Deus poderia ter criado outro Adão. Será? Claro que não. O objetivo primário era acabar com a solidão de Adão.
Porém, o plano primordial era fazer daquela família a célula máter para que outras famílias fossem geradas a partir daquele primeiro casal. Gerar filhos, um dos objetivos do casamento, e isso acontece somente entre pessoas do sexo biologicamente diferente. O homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A consumação do casamento, ele dava-se na casa dos pais da noiva no dia das núpcias, mas ela era levada de volta para a casa do pai do noivo, o lugar onde eles viveriam para sempre. Este era o costume dos casamentos judaicos. A nossa família é o nosso bem maior. É tempo de buscarmos a Deus em família, algo muito difícil e raro hoje nas famílias cristãs, as famílias da atualidade. Infelizmente, o maligno tem assolado inúmeras famílias no mundo, destruindo os valores cristãos e tentando desestabilizar o projeto de Deus para a humanidade. Sabemos que famílias deformadas, nós temos sociedade desequilibrada e igrejas fracas. Aprenderemos nesta lição a sutileza da ideologia contrária à família. Aprenderemos o que significa o termo genderqueer, que antigamente eles eram separados, né? Você trata de uma teoria de gender e outra teoria de queer, mas depois esse termo foi agrupado. Nós vamos aprender sobre confessionalidade, o que é isso, qual o ideal de Deus para o casamento, o que é ser não binário. Reforçaremos o papel dos pais e o papel da igreja na construção social do indivíduo que está inserido em um núcleo familiar e na sociedade. Então fica comigo até o final dessa aula, juntos aprenderemos bastante a respeito da palavra de Deus. Há perigos que rondam a família cristã, que é o projeto de Deus, que está solidificada sobre valores fundamentais e que devem ser observados. Um dos perigos que rondam as famílias é a infidelidade conjugal, que para muitos é um comportamento natural e aceitável por diversas pessoas. Sabemos pela palavra de Deus que adultério é pecado, portanto, imoralidade sexual, e Deus julgará os adúlteros. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre família, projeto de Deus. Ponto 1. Uma instituição divina. Por que uma instituição divina? Porque ela foi criada por Deus. Quando disse a Adão que saísse da casa de seus pais e se unisse à mulher, estava ali instituída a família. Ninguém tem o poder de destruir esta instituição. Mesmo que tentem, não conseguirão. O que eles estão conseguindo hoje é o enfraquecimento das famílias. Mas destruir as famílias nunca conseguirão, pois foi uma instituição dada por Deus. Foi o que Jesus Cristo disse aos fariseus acerca do casamento, do divórcio, abre aspas, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus ele tem um projeto com a humanidade e a família está incluído neste projeto. Ele tem um plano para a igreja e a família está inserida neste projeto da igreja. Quando Deus chamou Abraão, disse que através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus não alterou a lei do Éden com relação ao casamento. No ponto 2, a célula máter da sociedade. Há alguns intérpretes que afirmam que a primeira instituição ela fora dada antes da queda, chamada de domínio responsável. O indivíduo ele é responsável diante de Deus pelas escolhas que faz.
A queda, ela resultou em uma perversão da responsabilidade do homem, mas Deus nunca o isentou de tal responsabilidade. Que a segunda instituição é o casamento e a terceira instituição depende desta, que é a família. Porém, há outras linhas de interpretação que afirmam que a família é a primeira instituição criada por Deus, depois o governo e a igreja. Muitos lutam contra as instituições divinas e as chamam de, abre aspas, convenções sociais obsoletas e arbitrárias, e que precisam de uma reengenharia. Todas estas respostas, contudo, são fracassos e que custam caro para sociedades que as experimentam. Tirar as instituições divinas do plano terreno, do meio da sociedade, é um fracasso para as pessoas. O escritor Rui Barbosa, nós vamos falar outra vez dele nessa aula, que viveu de 1849 a 1923, ele afirmou, abre aspas, família é a célula máter da sociedade. Muitos intérpretes, muitos leitores aplicam esta frase a ele, e aqui nós vamos trazer sobre isso. Então, você sabia que também essa frase pertencia a Rui Barbosa? A família, ela é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos a maior parte da nossa existência, sendo a única que possui laços indissolvíveis, tornando-se assim a mais importante. Então, a família é a mais importante. Diante disso, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente. Ela é o centro do equilíbrio de todas as coisas, da sociedade, da igreja. Infelizmente, hoje encontramos famílias como colchas de retalhos e uma nova visão de família para muitos. Famílias que vão se desfazendo, juntando com outras pessoas e formando outra família, e isso vai virando uma colcha de retalho. A desagregação da família moderna, ela está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então, um dos maiores problemas vivenciados hoje é a desagregação da família. A família é composta de pai, mãe e filhos. Aos pais, a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar e instruir os filhos, moral e espiritualmente. Isso não quer dizer que os filhos, depois de grandes, não possam ajudar os pais nas despesas da casa. Isso é até justo. A educação religiosa, ela deve começar no lar, que nos alerta a ensinar em todos os momentos a palavra de Deus. Os pais não podem deixar responsabilidade religiosa para a igreja, para a escola. Essa responsabilidade é nossa como pais. No segundo tópico, fundamentos da família cristã. Primeiro ponto, o casamento monogâmico e heterossexual. Quando nós falamos essa palavra heterossexual, ela é relativo ou pertencente aos dois sexos. Então, homem e mulher. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Atração e ou prática sexual entre indivíduos do sexo oposto. Este é o ideal de Deus, que o casamento seja monogâmico, com uma única pessoa, e entre uma mulher e um homem heterossexual. Este é o ideal de Deus. A poligamia, quer dizer, vários cônjuges, várias mulheres, vários homens, a gente desconhece,
mas que um homem tenha várias mulheres. Então essa poligamia, ela foi tolerada no mundo antigo. Ela foi tolerada. Nós lemos a Bíblia, nós encontramos lá reis e homens com várias mulheres. E hoje, infelizmente, muitos estão tolerando essa prática mundana e diabólica. Nós temos exemplos de homens que resistiram a esta modalidade de união e preferiram seguir e obedecer a palavra de Deus. Nós encontramos José, Jó, Isaac e muitos outros que foram monogâmicos, como diz a palavra de Deus. E também é o que é exigido pela igreja, né? A exigência da igreja também é a mesma coisa, monogâmica e heterossexual. A poligamia é uma forma distorcida da família. Na atualidade, nós encontramos homens que têm 2, 3, 4 mulheres e todas sabem uma das outras. Elas aceitam isso, mesmo sabendo que não é o ideal de Deus. Paulo ele escreveu ao jovem Timóteo como deveriam ser os líderes da igreja. Eles deveriam ser irrepreensíveis e maridos de uma única mulher. Eu quero só abrir um parêntese aqui. Tem alguns cristãos, entre aspas, que eles dizem, né, afirmam, interpretam esse texto aqui como se Paulo estivesse dizendo uma mulher de cada vez. Então ele pode divorciar várias vezes e todas as vezes ele terá apenas uma mulher. Mas não é isso que a Escritura diz. Não importa o que os tribunais decretem ou o que a sociedade permita. Quando se trata de casamento, a primeira e a última palavra é sempre a de Deus. Será como Deus está vendo tantos casamentos contrários à sua palavra? O plano original era que um homem e uma mulher se tornassem uma só carne por toda a vida. Somente a morte faria a dissolução deste casamento. A poligamia, ela deve ser rejeitada. Não podemos ver com naturalidade o adultério e que o homem ou a mulher tenha vários parceiros ao mesmo tempo. Infelizmente, tem mulheres que acham isso natural e as chamam, abre aspas, de titular. Que seu marido tenha mulheres lá fora, não importa, porque ele sempre volta para ela. Essa é a ideia das pessoas da atualidade. Deus criou macho e fêmea, e ponto final. Isso mostra que o gênero ele é baseado no sexo biológico e não um terceiro sexo. Na criação, Deus não criou um terceiro sexo. Ele criou macho e fêmea. A ciência já comprovou isso através de estudos, apesar de que nem precisava querer comprovar estas coisas. No ponto 2, o casamento indissolúvel e confessional. Na Constituição de 1988, o casamento tornou-se dissolúvel e a pessoa pode casar-se quantas vezes quiser, que todos os casamentos anteriores serão anulados. Mas o que diz a palavra de Deus? A nossa fé, ela não pode estar ancorada em que os homens dizem, mas no que Deus diz, no que está escrito na palavra de Deus. Ela é imutável e não se corrompeu durante os séculos. Continua a mesma espada penetrante. Somente a morte e o adultério. O adultério nós já aprendemos que ele foi uma concessão dada por Jesus para permitir o divórcio. Podem pôr fim no casamento. Então somente a morte e o adultério. Sabemos que o perdão, no caso do adultério, também é uma maneira da não dissolução do casamento. Ainda a questão do abandono do cônjuge não crente, que não aceita coabitar com o cônjuge crente, né? São
concessões que vão sendo feitas. Paulo também aqui, ele não fala de novo casamento, ele fala de divórcio, de separação. Contudo, devemos observar que são concessões e não regra de mandamento. Há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento, é a confessionalidade, condição de quem defende uma confissão religiosa. Resumindo, é o credo religioso de um cristão. Nós cremos que o casamento, ele se dá entre um homem e uma mulher. Nós cremos que o casamento, ele é indissolúvel e monogâmico. Paulo ainda escreveu acerca do casamento, que não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Com certeza, será um casamento sujeito ao fracasso. Não tem por que ganhar alguém no mundo com o pretexto de levar esta pessoa para Cristo, quando na verdade você está querendo trazer esta pessoa para você. E são poucos que fazem isso, que terão um final feliz ou um casamento duradouro. No terceiro tópico, a sutileza na nova configuração familiar. A sutileza da nova configuração familiar. São coisas que entram devagarinho na nossa sociedade. E as pessoas vão permitindo estas coisas. E eu vou deixar um banner aqui, uma tag, se você quiser adquirir esse comentário único, né, para facilitar na hora da sua aula e poder te ajudar. Eu vou deixar aqui como você entra em contato comigo e como você faz para adquirir este comentário em PDF. No primeiro ponto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso já existe. Só que não existe legislação sobre o casamento gay no Brasil. O que existe foi um projeto de lei sobre o assunto. Não chegou a ser aprovado no plenário do Senado e foi arquivado no final do mandato da então senadora Marta Suplicy, que foi ela que entrou com este projeto. Ela foi a autora desta proposta em 2018. Somente 30 países no mundo reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo gênero, em um universo de mais de 195 países. Porém, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu, eles reconheceram, isso não foi votado em lei, isso não é lei no Brasil. Ele reconheceu a união homoafetiva. Homoafetivo é o adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração por pessoas do mesmo sexo. Como entidade familiar, como qualquer outro. Eles dizem que esse entidade familiar não quer dizer que ele está abaixo do núcleo chamado família, mas ele está descrito como uma entidade familiar. E para assegurar este direito, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publicou uma resolução em que regulamenta os trâmites e proíbem os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entre outras coisas, conquistaram o direito à adoção, adotar crianças, da pensão pós-morte, o direito à herança, o seguro de saúde, a conta conjunta em um banco, o compartilhamento de propriedade e muitas outras coisas. Eles dizem que o mundo está evoluindo e precisa adequar-se às mudanças que vêm. Esta nova configuração, ela criou reação no mundo cristão e dos evangélicos. Porém, cabe a nós ensinar a verdade
pois tudo segue para o fim e veremos coisas piores ainda. Hoje, vemos que não precisa ser lei, nem muito menos passar pelo plenário. O maligno, ele trabalha de forma sorrateira. E hoje, eles querem também obrigar a pastores a fazerem casamentos homoafetivos. O ponto 2. Sexualidade não binária. Gente, é muita coisa para se aprender. Às vezes nós vivemos no nosso mundo, não nos envolvemos com essas coisas e elas estão acontecendo aí ao nosso redor e nós não sabemos, né? Então, assim, esta aula é uma aula de atualidade para nós. Então, nós vamos falar sobre sexualidade não binária. Olha, são tantos nomes e forma de ser que esta única aula nós não conseguiríamos absorver tanto conhecimento sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui, passando a bandeira, né, desses não binários, qual que é o símbolo deles. Hoje nós sabemos que tem um símbolo para homem, um símbolo para mulher, e eles também têm esse símbolo para os não binários. Aprenderemos de forma concisa e prática para a nossa aula, porque a gente não consegue aprender isso tudo em uma aula. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe pertencendo a um único gênero, ou homem ou mulher. Ela não se identifica, ela não se limita a esses dois gêneros, né? Então a pessoa acredita que exista um terceiro gênero. Esta pessoa é a genderqueer. O significado original era literalmente queer gender. Duas palavras traduzidas para o português como, abre aspas, gênero estranho. Uma pesquisa feita em 2021 revela que 1,19% da população brasileira adulta é não binária. Ela não se reconhece como sexo biológico, macho ou fêmea. Desde abril de 2022, em diversos estados, essas pessoas conseguem retificar seu gênero para não binária, usando neolinguagem. Ainda não conseguiram mudar a língua portuguesa para esta linguagem neutra, né? Abre aspas, todes, elos, né? Eles estão querendo implantar isso na nossa língua portuguesa para atingir vários tipos de pessoas, como elas se reconhecem. E tantas outras aberrações que vai sendo aceita por diversas pessoas em diferentes camadas sociais. Qual que é a história da não binaridade? Embora pareça um fenômeno recente, agora não, isso é muito antigo. A não binaridade é muito comum na história da humanidade. Diversas civilizações, em momentos diferentes da história e em diferentes regiões do mundo, reconheciam a existência de outras possibilidades de gênero além do masculino e feminino. Um dos exemplos são os Mahu, né, abre aspas, vou deixar escrito aqui, da Polinésia, que são pessoas com uma identidade de gênero ambígua. Eles possuem tanto características do homem como da mulher, ou seja, são uma mistura dos dois e podem ser chamados de terceiro sexo. É uma cultura ancestral, mas ainda existem Mahus na ilha tahitiana. Hoje o termo também é usado em referência aos transexuais. Outro exemplo de não binaridade são os povos originários da América do Norte. Era comum nas tribos da região encontrar pessoas reconhecidas como two spirit, ou dois espíritos, que em sua crença possuíam no mesmo corpo o espírito masculino e o feminino. Isto significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, ele não se reconhece dentro do gênero. Também uma negação das leis biológicas
que define os sexos masculino e feminino. A pessoa que se identifica com o seu sexo biológico, eu sou mulher e me identifico com o meu sexo feminino. Nasceu sexo feminino, se identifica como tal, ele é chamado de cisgênero. A pessoa que não se identifica com seu órgão sexual biológico é chamado de transgênero e abrange também homens e mulheres trans. São aquelas pessoas que se transformam. Existem aqueles que se identificam com seu sexo biológico, mas sentem atração sexual por pessoa do mesmo sexo ou pelos dois sexos. Isso nós chamamos de orientação sexual e não ideologia de gênero. O transexual é aquele que opta por modificações corporais através de tratamento hormonal ou intervenção cirúrgica a fim de transitar de um sexo para o outro. É o que eles chamam de designação sexual. Assim, segundo este ponto de vista, o transexual seria o indivíduo transgênero que se submete a tratamentos hormonais ou cirurgia de mudança de sexo. Nosso último tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Quer ter uma família sólida, precisamos observar os princípios bíblicos. Muitos pais se perguntam hoje, abre aspas, onde eu errei? O que aconteceu na minha família que eu não percebi e minha família está toda desestruturada? O que significa princípios? É origem, de onde podem ser extraídas concepções e intenções para a criação de outras normas. Então nós precisamos observar os princípios bíblicos. Primeiro ponto, o papel dos pais. Qual é o papel dos pais, mãe e pai? Eles têm um papel preponderante, quer dizer, influência ou força na base da formação da família. Se uma família tiver pais ausentes, desligados, como será essa família no futuro? Os pais têm a obrigação de transmitir valores aos filhos. Nós sabemos que a partir dos 5, 6 anos, a criança vai criando, formando, o seu caráter. Através de exemplos, de coisas que ela vê, que ela escuta. Então, os pais têm que transmitir valores reais e bíblicos para os seus filhos. Às vezes eu costumo dizer que é mais fácil suprir a alimentação diária dos filhos do que ensinar valores para a vida toda. Às vezes nós até ensinamos, mas eles crescem e seguem o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas. Ensinamos e com o passar do tempo vemos nossos filhos fazendo tudo o contrário do que nós ensinamos. A educação dos filhos, portanto, ela deve ter como princípios básicos os valores ensinados na Bíblia Sagrada. A crise atual das famílias é a crise de valores. Este é o motivo que as famílias estão desconstruídas, desagregadas, falta de ensinar valores aos filhos. E também dos pais viverem os valores bíblicos. Quando na família cada um conhece o seu papel e o assume, temos lares mais bem estruturados. Hoje nós encontramos famílias que a mulher ocupa o lugar do pai, que o pai ocupa o lugar da mãe, ou pai ausente sem responsabilidades, ou mãe ausentes sem responsabilidades. O que será desses filhos? Então, cada um deve assumir o seu papel no contexto familiar. Estamos vivendo uma guerra cultural de valores, uma era de desconstrução da família, e nós não podemos ser neutros nisso. Devemos sair em defesa da família instituída por Deus, cujo padrão
é homem e mulher. Será que preocupamos em ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, para que quando começarem suas vidas como adultos, eles saibam identificar estes falsos argumentos e que estejam mais alicerçados para construir então a sua própria família? Qual é o modelo estabelecido por Deus para a família cristã? Será que cada parte sabe seus deveres e seus direitos? Que a mulher foi tirada da costela de Adão por estar perto do coração e que ela seja amada? Se todos os homens soubessem disso, não haveria tanta violência doméstica. Que a mulher deve ser submissa a seu marido. E essa submissão, ela vem, pois quanto mais a mulher é amada e cuidada por seu marido, mais submissa ela é a ele. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Será que os maridos estão assumindo este papel na família cristã? Que os dois, pai e mãe, trabalham para o bem comum do lar e não de si próprio? Eu cuido das minhas coisas? Não, nós cuidamos das nossas coisas. Será que eles sabem que os filhos devem ser respeitados? Que os filhos devem honrar pai e mãe, pois é um mandamento com promessa? Será que todo mundo sabe o seu papel dentro da família? Que não deve haver violência doméstica? Esta violência, ela inclui a física e a psicológica? Será que nós sabemos que as decisões no lar devem ser tomadas sem autoritarismo ou arbitrariedade? Não, quem manda aqui sou eu e vai acontecer exatamente do jeito que eu quero. A pureza deve ser preservada para não atrair consequências espirituais e físicas da imoralidade sexual. Um depende do outro. No lar, nenhuma das partes é mais importante do que a outra. Devemos ensinar os nossos filhos a educação religiosa. Ela deve começar dentro do nosso lar e blindar a fé dos nossos filhos. Apesar que nem sempre conseguiremos. É um privilégio, né? Um privilégio para os pais que têm seus filhos tementes a Deus, né? Que a sua casa inteira serve a Deus. Segundo ponto, o papel da igreja. A igreja é a extensão do lar. A igreja precisa, nós estamos falando de igreja local, ela precisa saber que ela tem esse papel de ser a extensão do lar. Porque ela é composta por famílias. Se nossas famílias são fracas de valores, com certeza isso atingirá a nossa igreja local e teremos uma igreja fraca. É missão da igreja curar a sociedade que está doente e pobre de valores e princípios bíblicos. Isso é função do povo de Deus. A igreja precisa ser acolhedora, estar perto da sociedade e viver em defesa dos princípios bíblicos. A igreja foi chamada para isso. Uma família que se envolve ativamente com a igreja é uma família forte. Precisamos anunciar as grandezas de Deus e combater este pecado que sutilmente está entrando nas igrejas evangélicas. E a desculpa que muitos apresentam, que agora é lei e nada podemos fazer. João Batista é um exemplo para nós. Perdeu sua vida, mas não deixou de pregar também a verdade sobre o adultério. Ninguém precisa de relacionamentos extraconjugais para apimentar a sua relação, ou mesmo de pornografia para sentir desejo, né, ou atração sexual por sua esposa ou vice-versa. Não caia neste engano. Tudo isso é mentira do diabo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo a minha aula semanalmente, desative o sininho das notificações e você vai continuar recebendo a minha aula semanalmente. Quero mandar um abraço para
todos vocês que estão aqui semanalmente, para você que tem comentado nas minhas aulas, muito obrigada. Por você que tem dado feedback de como foram as suas aulas, né, em sala de aula, muito obrigada. Continue comentando aqui, gosto muito, aprendo muito com as experiências de todos vocês. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram. Mas Jane, manda um alô para nós, manda um abraço para mim, estou esperando o meu abraço, então aqui vai. O meu abraço para essas pessoas, né? Nossa irmã Maria Tereza e o irmão Galdino, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Muito obrigada pelo carinho. Nosso irmão Fábio Souza e toda a sua família no Maranhão. Sheila Castro, em Taboão da Serra. O irmão Ronilson Freire sempre está aqui em Cabo de Santo Agostinho. O nosso irmão José Silvani Filho. Maria Lúcia dos Reis, em Jerônimo Monteiro, um abraço. Sueli Almeida Gonçalves, em Alvorada, Vila Velha. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.